Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula para nunca mais errar. Nessa aula, eu ensino um mapa para você identificar a peça correta na segunda fase do exame de ordem em Direito Constitucional. Já tivemos uma primeira aula para fazer ali o mapa das peças iniciais e nessa aula vamos falar sobre peça interlocutória, que é aquela peça protocolada no curso de um processo. Já existe um processo e você vai protocolar a petição, normalmente uma petição recursal, como recurso de apelação, como recurso extraordinário. Qualquer dúvida, conte comigo lá no meu Instagram, o @marciliofé, e eu vou começar aqui com algumas orientações básicas. Bem, para identificar a peça correta, você primeiro precisa fazer a leitura atenta do enunciado. Eu recomendo, inclusive, que você leia mais de uma vez. É importante fazer a marcação das palavras principais do enunciado, então fique muito atento se o enunciado utiliza a palavra sentença, decisão interlocutória, decisão monocrática, se fala em acórdão, observe a palavra-chave principalmente no último parágrafo, tá? Siga as perguntas do método e faça o mapa de identificação. Tudo bem, meus queridos? Então vamos começar ressaltando que esta aula é para a peça interlocutória. Então lembre-se, fez a leitura do enunciado, inclusive mais de uma vez? A primeira pergunta que você deve fazer é: trata-se de uma peça inicial ou trata-se de uma peça interlocutória? Se for peça inicial, você deve partir para a segunda pergunta e para o mapa que eu ensinei na aula anterior, que está também aqui à sua disposição. Se for peça interlocutória, e você vai identificar isso a partir do enunciado, observando se existe ou não um processo em curso. Se for, então, peça interlocutória, você parte para a segunda pergunta. Sendo interlocutória, qual é o tipo de decisão que você vai precisar recorrer? Nós temos decisão interlocutória, sentença, decisão monocrática ou acórdão. É muito importante que você faça essa pergunta, que é a correta. Normalmente, os candidatos, as pessoas que estão prestando o exame de ordem, fazem uma pergunta errada. Essas pessoas leem o enunciado e perguntam, qual é o recurso? E isso está errado. O que você deve perguntar não é qual é o recurso. O que você deve perguntar é qual é a decisão, para identificar o recurso a partir daquela decisão, certo? E aí, eu vou mostrar um mapa e vou explicar aqui direitinho para você. Olha aí. Então, a pergunta é: qual tipo de decisão? No primeiro grau, nós temos dois tipos diferentes de decisão. Nós temos decisão interlocutória, que é proferida como regra no meio de um processo e contra a qual cabe agravo de instrumento diretamente no tribunal, Nós temos a sentença, que normalmente é proferida no fim do processo, e contra a sentença cabe apelação, tá? No segundo grau ou tribunal superior já é diferente, porque nós estamos falando de um órgão colegiado. Então, no segundo grau no tribunal superior, nós temos decisão monocrática, que é uma decisão singular, do desembargador, contra a qual você vai utilizar agravo interno, e nós temos o acórdão, que é uma decisão colegiada, de uma turma, câmara, o plenário, algo especial, contra a qual você vai utilizar aí o recurso ordinário de maneira preferencial, e se ele não for cabível, você vai utilizar o recurso extraordinário, se for o caso e se enquadrar no artigo 102, inciso 3 da Constituição. Veja, é preciso ter muito cuidado com o detalhe. Existem outros recursos possíveis, mas eles não são muito cobrados na segunda fase do exame de ordem porque eles não permitem explorar bem um direito constitucional no mérito. Exemplo, embargo de declaração. Embargo de declaração é um recurso que cabe em face de qualquer decisão, seja inclusive a decisão interlocutória ou sentença, ou um acórdão. Mas embargo de declaração é um recurso que cabe no caso de omissão, obscuridade ou contradição, ou para fins de pré-questionamento. Não dá, nesse sentido, para discorrer muito no mérito sobre o direito constitucional. Por isso que nunca caiu, tá? Então, esses recursos que possuem uma menor incidência devem também ser pesquisados lá no CPC, você deve olhar, mas esses que eu apresentei são os mais comuns, são os mais tradicionais, tá? E o que você tem que fazer, então? Na hora da prova, você tem que fazer a leitura do enunciado e identificar qual é a decisão. Eu sempre recomendo fazer um mapinha que ajuda muito a identificar o momento, portanto, aí do processo e, consequentemente, a decisão. Lá em cima nós temos STF, abaixo nós temos o STJ, abaixo nós temos o TRF e o TJ. E abaixo nós temos o juiz federal e temos o juiz
estadual. Então, em cada instância, teremos um processo que tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Sendo no primeiro grau, ou seja, juiz, seja ele federal ou juiz estadual, duas decisões são possíveis. É possível aqui no meio do processo, o que a gente vai chamar então de decisão interlocutória. Se estiver aqui, decisão interlocutória, caberá agravo de instrumento. Ao fim do processo, a regra é que nós tenhamos então uma sentença. E contra essa sentença, o recurso cabível será apelação. Quando a gente fala, por outro lado, em tribunal, é diferente. Nós temos aqui, normalmente, no curso do processo, isso é a regra, tá, gente? Uma decisão que você vai chamar de decisão monocrática, tá? Essa decisão monocrática é atacada via agravo interno. E, no fim do processo, o que você tem é o chamado acórdão, que é uma decisão colegiada. E isso se repete nas instâncias acima. Então, nós temos decisão monocrática aqui também, né? E temos acórdão aqui também, tá? É repetitivo. Então, veja, contra a decisão interlocutória, juiz de primeiro grau profere, agravo de instrumento. Contra a sentença, apelação. Contra a decisão monocrática, agravo interno. E contra acórdão, depende. A regra é que você faça contra acórdão o recurso ordinário com prioridade, seja ele com cabimento lá no artigo 105 da Constituição, inciso 2, seja ele com cabimento no artigo 102, inciso 2, né? O ROC cabe nesses dois artigos. O 105, inciso 2, vai caber especificamente aqui, do TJ para o STJ, e o ROC aqui, por outro lado, vai ter base no artigo 102, inciso 2, do STJ para o STF. Não sendo o caso do ROC, seja com base aí no 105, inciso 2, seja com base no 102, inciso 2, você deve utilizar, então, o recurso extraordinário, tá? E o recurso extraordinário tem base apenas, é esse o seu fundamento, lá no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. 102, inciso 3 da Constituição Federal. Você só deve utilizar o recurso extraordinário quando não couber o recurso ordinário. Então, dicas. Primeiro, desenhe o mapa no seu rascunho. Faça esse desenho do mapa no seu rascunho. Segundo, identifique o momento em que o processo parou, conforme o enunciado. Terceiro, verifique qual o tipo de decisão que está sendo impugnada e confirme se é esse recurso utilizando o Código de Processo Civil e a Constituição Federal. Vamos ver isso com base em um enunciado? Vou compartilhar aqui com você rapidão, enunciado do 30º exame que fala sobre isso. Olha aí, diz assim: após a tramitação do respectivo processo administrativo, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela Sociedade Empresária WW, relativo à decisão proferida pelo secretário de Estado da Ordem Pública do Estado Alfa, que proibira a exploração de sua atividade econômica. Essa atividade consistia no reparo e no conserto de veículos automotores, sob a forma de unidade móvel, em que a estrutura da oficina, instalada em micro-ônibus, se deslocava até o local de atendimento a partir de solicitação via aplicativo instalado em aparelhos de computadores ou de telefonia móvel. Ao fundamentar sua decisão originária, cujos argumentos foram reiterados no indeferimento do pedido de reconsideração, o secretário de Estado de Ordem Pública informou que embasara o seu entendimento no fato de a referida atividade não estar regulamentada em lei. Nesse caso, a Lei Estadual 123 de 2018, que dispunha sobre suas competências, autorizava expressamente que fosse vedada sua exploração. Continua. Por ver na referida decisão um verdadeiro atentado à ordem constitucional, a Sociedade Empresária WW impetrou mandado de segurança contra o ato do secretário de Estado perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional competente para processá-lo e julgá-lo originariamente, conforme dispunha a Constituição do Estado Alfa. Então, cuidado, ó. Foi impetrado o mandado de segurança.
Se for impetrado já o mandado de segurança no enunciado, não é mais peça inicial. Neste caso, teremos uma peça interlocutória, tá? E aí a gente precisa fazer o mapa lá para identificar qual a decisão. Para surpresa da impetrante, apesar de o tribunal ter reconhecido a existência de prova pré-constituída, comprovando o teor da decisão do secretário de Estado, a ordem foi indeferida, situação que permaneceu inalterada até o exaurimento da instância ordinária. A situação se tornara particularmente dramática, na medida em que a exploração de atividade, que a proibição de exploração de atividade econômica iria inviabilizar a própria continuidade da pessoa jurídica, que não conseguiria saldar seus débitos e continuar atuando no mercado, o que exigiria a imediata demissão de dezenas de empregados. Olha agora, a partir da narrativa acima, elabore a petição do recurso cabível contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado-alvo. Então, qual é a decisão? É um acórdão neste caso, né? Veja, se você fizer o mapinha aqui de lado, STF, você vai fazer isso no seu rascunho. STJ, TRF, TJ, Juiz Federal e Juiz Estadual. Aí você vai passar o traço, tá? Primeiro grau, segundo grau, lá no STJ e lá no STF. Então, onde foi protocolado esse mandado de segurança? Observa, o mandado de segurança foi impetrado contra o ato perante o órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, foi aqui, ó, no TJ. Esse processo tramitou e a ordem foi indeferida. Então, foi aqui, ó, ao término do processo, o indeferimento se trata de um acórdão. Em se tratando de um acórdão, portanto, dois recursos são possíveis. Ou o recurso ordinário constitucional, o ROC, aqui no TJ o fundamento seria o 105, inciso 2, ou seria uma hipótese de recurso extraordinário com base no 102, inciso 3. Lembrando que o ROC é preferível. Se for enquadramento no ROC, a gente usa o ROC. Neste caso, se enquadra perfeitamente na hipótese do 105, inciso 2, porque é a hipótese de um remédio constitucional, mandado de segurança, de competência originária de tribunal, né, tá no próprio enunciado, começou e terminou no próprio tribunal, é decidido em única instância, e a decisão foi denegatória, porque a ordem foi indeferida. Então, neste caso, seria um recurso ordinário saindo do TJ para o STJ, com base no 105, inciso 2 do texto constitucional. Tudo bem, meus queridos? É muito importante que você utilize o método. Vai ficar nervoso? Vai. Né? Vai ficar tenso? Vai. Mas é o método que vai te ajudar a dar a resposta correta e identificar a peça correta. Então, pega esse mapinha, escreve, reescreve, faz uma questão, 2 questões, 10 questões, o máximo que você conseguir, tentando replicar essa ideia que eu apresentei aqui para você de uma forma rápida, direta e objetiva. O fundamento aqui, né, a lógica desse vídeo não é aprofundar, porque esse aprofundamento você vê no meu curso de segunda fase, mas sim trazer uma pequena revisão de tudo que foi visto e apresentar uma metodologia de escolha rápida de peça. Lembrando que essa aula especificamente foi só sobre interlocutória e que existe uma outra aula sobre peça inicial complementar, para que você possa fazer as perguntas corretas, começando pela pergunta base, que é: trata-se de uma peça inicial ou uma peça interlocutória? Tudo bem? Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida conte comigo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!